Olá pessoal, estou aqui de volta. Começar uma introdução aqui sobre estrutura de projeto. Isso é algo um pouco complexo, tem que tomar muito cuidado para os arquivos não ficar juntos, não virar bagunça. Aí vai fazer referência, caminho, dá problema e tudo mais, tá? O padrãozão é criar ali pasta imagem, CSS, JavaScript, às vezes umas classes, algo nesse sentido, tá? Eu estou fazendo agora, eu tinha os vídeos trabalhando na forma estruturada, né? Programação. Eu estou aproveitando que eu estou regravando e já estou fazendo orientado a objetos, tá? Bacana, tem algumas vantagens, como reutilização, modularização do código, para trabalhar em equipe isso é bacana também, manutenção, dar arquivos menores, a gente consegue trabalhar um pouco melhor com isso, tá? Sem contar que a maioria dos frameworks no mercado utilizam orientação a objetos. Alguns com padrão MVC, outros padrão de camadas, isso é só relacionado a desenvolvimento, tá? São padrões de desenvolvimento. Como eu já falei para vocês, eu estou seguindo esse cara aqui, ó, PHP. Seria o caminho correto, né? The right way, the right way, PHP the right way. Então aqui, se eu vier em Translations, eu consigo selecionar português e ver em português. Mostrei para vocês lá na primeira aula, né? Então aqui, ó, se eu descer um pouquinho, ele fala sobre padrões de desenvolvimento, que é bem interessante, tá? Nós vamos aqui, vou tentar trabalhar um pouquinho como se fosse em camadas. Ele trabalha com PDO, mostra exemplos também, tudo orientado a objeto e tudo mais. Então eu adotei esse padrão aí e vamos desenvolver uma aplicaçãozinha, painelzinho de controle de um site por aqui, tá? Bom pessoal, então, primeira coisa, eu vou mostrar minha estrutura de pastas. Gostaria que vocês criassem aí também. Criei aqui, ó, pastinha educadora. Aqui dentro eu tenho o meu DB esquema, né? Ele é o meu código SQL que gera as tabelas que eu acabei de salvar lá atrás. Gerei o diagrama, mostrei para vocês. Então esse é o código. Index aqui na entrada. Então quando eu acessar essa pasta, o primeiro arquivo que ele abre é o index, tá? Se eu abrir esse arquivo e mostrar para vocês, ó, ele só tem esse código. Eu ainda vou explicar o que é, mas na verdade ele está chamando um negócio aqui dentro, tá? Além de index, eu tenho as views. As views são praticamente tudo que o usuário vê. Então eu tenho aqui, por exemplo, o home, que é a tela inicial, página inicial com cabeçalho e rodapé. Tenho filmes. Dentro de filmes, o que o usuário vai poder fazer? Listar os filmes, editar, deletar e adicionar filme novo, tá? Aqui dentro de listar ele vai poder consultar também. O que mais que nós temos? Diretores, mesmos arquivos, categorias, mesmos arquivos, ok? Se vocês prestarem atenção, no nosso diagrama eu tinha filmes pertencendo a diretores, filmes pertencendo a categorias, 3 tabelas. Tenho 3 pastas dentro da view, cada um com o nome da tabela, dentro de cada uma os 4 processos básicos aí, né, que a gente chama de CRUD. Além disso, home sempre vou ter, que é a página inicial, tá? Vou voltar aqui para o início. Plugins. Aqui, pessoal, caso eu utilize um Bootstrap, jQuery, o que mais utilizar HTJS e por aí vai, tá? Então eu vou entrar aqui, vou utilizar inicialmente só Bootstrap para o layout. Bootstrap aqui está a instalação básica. Eu peguei lá, descompactei, igual eu mostrei numa das aulas anteriores sobre criar layout, né? Então, ó, somente o bootstrap.min dentro do CSS. Fontes, arquivinhos básicos ali para eu trabalhar com os ícones, algumas fontes do Bootstrap. JS, bootstrap.me, tá?
Isso daqui é uma das últimas versões, eu baixei no dia, deixa eu ver aqui, 3.3.7. Vocês podem ficar à vontade aí para usar outra versão, ok? Voltando aqui, ó, somente Bootstrap plugin, eu tenho uma pasta chamada Class. Aqui eu vou guardar algumas classes que vão ser de apoio para o trabalho, ok? Então, por exemplo, eu tenho o meu dbconfig, que são as configurações de conexão ao banco de dados, tá? E tenho um controle para cada tabela criada lá atrás. Se vocês olharem, ó, são arquivos vazios, não tenho nada dentro deles ainda, tá? Mas eu já deixei criado aqui. Então tem um controller categorias, controller diretores, controller filmes. O que o controller faz? Quando o usuário vai lá na view, no formulário, clica em cadastrar, ele passa isso para o controller pega, identifica o que é e toma uma atitude. Cadastra no banco de dados, valida as informações, tudo vai ficar aqui dentro. Tá? Eu poderia dividir em outras camadas, regras de negócios, acesso a banco, mas vai complicando um pouquinho, tá? Vamos primeiro aprender como é que funciona isso, depois vocês, quem gostar e quiser ficar na área, pesquisa um pouquinho mais. Então, ó, um controller para cada tabela, dbconfig, que é a configuração de acesso ao banco, tá? Essa é a estrutura padrão que nós vamos usar, ok? Qualquer dúvida me avisem. Vou colocar essa estrutura no meu GitHub e já coloco o link para download, ok? Um abraço, até mais.